E agora a gente vai começar um painel chamado Ambientes de Inovação Social. E ambiente de inovação social, a gente está pensando num conceito bem amplo, né? Então, nós convidamos representantes de aceleradoras, de espaços para criação de ideias, de ambiente físico mesmo, né, espaço colaborativo, para que eles possam compartilhar um pouco conosco como que está sendo o apoio a alguns negócios, como que está sendo a prática dessa nova economia em rede, né, quais são os dilemas da ação para esse novo modelo de organizações sociais, de negócios sociais. Então, gostaria de chamar para ser anfitrião desse painel o José Eduardo Fiates. Ele é diretor executivo do Sapiens Park e ex-presidente da Amprotec. Também quero convidar o Bruno Aires como painelista. O Bruno é empresário, ele é cofundador do Festival de Ideias, diretor do V2V Net e da Argus Control. Também quero convidar a Maria Augusta Orofino. Ela é consultora, estrategista em inovação de modelos de negócio, auxiliando na capacitação de organizações para a inovação com ênfase na atenção às pessoas. Quero convidar também a Renata Pinheiro de Aquino. Ela é cofundadora do Hub Curitiba. E o Hub é uma comunidade global para empreendedores, prestadores de serviços, intraempreendedores, organizações e empresas que reconheçam seu papel como transformadores sociais ou promotores de mudança. E também quero convidar o Renato Chiama. O Renato é diretor da Artemisia. A Artemisia é uma organização pioneira e referência em modelos de negócios sociais e atua com formação de pessoas e aceleradora de negócios sociais. Fiates, a palavra é sua para introduzir o painel. Microfone. Microfone. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e a organização do evento. Boa tarde aos meus colegas aqui do painel. Nós acabamos de conhecer, alguns já conheciam certamente, alguns já tinham navegado, alguns já tinham submetido ideias, o caso do Reinaldo. E fazendo o link com o nosso tema aqui, ele ao mesmo tempo é uma inovação social e é um ambiente para a promoção de inovação social. Vamos trocar um pouco de ideias aqui com os nossos colegas sobre dificuldades, formas de facilitar esses ambientes de inovação social. Eu vou colocar alguns elementos para nós refletirmos sobre esse tema e podemos discorrer na sequência. O ambiente, né, e alguns especialistas também chamam ambiente de inovação social, o ecossistema de inovação social, basicamente um conjunto de elementos que, de alguma maneira, busca facilitar o processo de inovação. O processo de inovação, fica bem claro pelos exemplos que vocês viram aqui, é uma maneira de você transformar ideias, mais conhecimento, mais atitude, em alguns casos, na maioria dos casos, algum dinheiro, algum tipo de investimento, em um benefício para um consumidor, para um cliente, para a sociedade. E a forma de estimular esse processo, cada vez mais é buscada, seja por empresas que buscam inovações empresariais, produtos, etc., seja principalmente por pessoas que formam essa nossa comunidade, que buscam inovação social. O que caracteriza esses elementos desse ecossistema, desse ambiente? Isso é algo que vem sendo discutido bastante, seja na área como a nossa de parques tecnológicos, parques de inovação, seja em ambientes virtuais como o ITSNUM. Quais são os principais elementos? E eu vou colocar alguns desses elementos para a gente trocar ideias na sequência com o grupo aqui. Eu vejo que um primeiro ponto-chave é que um ambiente, um ecossistema, ele precisa ter muito claro a sua causa e os seus princípios norteadores. Fica tudo muito mais fácil em termos de gerenciamento, de estímulo, de motivação, de articulação, quando a causa está muito clara, né, e alguns podem chamar de visão, objetivos, etc., mas a causa, até para o nosso
ambiente é mais claro, ela precisa estar muito clara, né? E os princípios, os valores, os elementos que caracterizam as crenças desse ambiente também são fundamentais para que o processo flua. Definidas as causas e os princípios, ou a causa e os princípios, tem alguns elementos internos, né? Claro, você precisa de pessoas criativas, com liderança, com capacidade de mobilizar, precisa de alguns processos básicos para articular isso que vai acontecer, precisa de conhecimento, mas algo que a gente vê muito frequentemente é que boas organizações, boas ideias têm causas nobres, princípios valorosos, gente capacitada e motivada, processos bem definidos, bem estruturados, planejados, muito conhecimento, mas a coisa não anda. E na nossa experiência recente, seja na área de inovação mais voltada para a empresa, seja inovação social, nós temos aprendido que o que faz a diferença é você ter um projeto. Você tem que ter uma atitude muito clara de começo, meio e fim para fazer a coisa andar, para não acreditar que simplesmente por estruturar o ambiente as coisas vão acontecer naturalmente. E a gente vai discutir um pouco até das experiências de cada um aqui, de como mobilizar melhor as pessoas para fazer com que os processos funcionem, o conhecimento seja utilizado e aplicado e os resultados sejam gerados. E, por último, algo que também é típico hoje em dia é discutir se esse ambiente, esse ecossistema, é físico ou é virtual. A resposta é mais ou menos óbvia. Hoje em dia, nós temos que trabalhar cada vez mais nas conexões virtuais, mas o físico também é importante, né? Nós temos um evento como esse, que está conectando virtualmente milhares de pessoas, mas certamente a importância do contato físico, da interação ainda continua sendo chave. E, portanto, os ambientes, em muitos casos, têm que ter o seu lado físico, nós vamos ver também alguns desses exemplos aqui, e as ferramentas para torná-lo virtual, para que isso se expanda por meio de uma rede. Alguns pesquisadores no mundo têm trabalhado essa questão do aspecto físico, né, e chegam a dizer que na era da internet, uma pessoa que está normalmente mais do que o MIT costuma trabalhar o número 500 metros de distância. Os grupos que trabalham com smart cities no mundo costumam trabalhar com 1 milha. Não interessa exatamente a distância, mas se você está em uma distância maior do que aquilo que é possível de atingir, de acessar outra pessoa por meio de uma caminhada, não interessa se ela está a 2 km, 3 km ou 1000 km. Você dificilmente vai encontrar essa pessoa no dia a dia e vai encontrá-la, acaba encontrando ela pelos meios virtuais. Então, o próprio desenho desses ambientes que promove contato é um ponto-chave. Então, colocando esses elementos aí para nós começarmos a refletir, eu queria passar para os nossos colegas aqui para ouvir um pouco sobre o que eles pensam das dificuldades e dos elementos facilitadores nas suas respectivas experiências. Vou começar, Guta, que está me olhando fixamente aqui, quer falar um pouco sobre a experiência de vocês. Acho que tem 2 microfones e a gente se divide aqui em 2 blocos. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar podendo contribuir com esse evento. Eu posso dizer que, desde o primeiro momento, eu tive a oportunidade de acompanhar todo o sonho da Fernanda e da Lúcia e estou muito feliz mesmo de estar aqui. O que me foi pedido para a gente poder colocar rapidamente a experiência que se tem, eu vou fazer uma ruptura aqui e não vou falar de instituições ou da minha experiência profissional, mas da minha vida pessoal. Se tem um motivo para eu estar sentada aqui hoje é em função de eu ter acreditado nas redes sociais como possibilidade de conexão. Eu tenho 2 grandes felicidades na minha vida, né, de ter sido filha do meu pai e da minha mãe. Meu pai foi uma das primeiras pessoas que eu vi trabalhar em questões voluntárias, desde 1960, quando ninguém comentava isso. Ele foi um grande líder aqui nessa cidade. E ser mãe da Marina, que é minha filha, que me conecta ao mundo da tecnologia, ao mundo das tendências e que está sempre, sempre, sempre me ensinando. Então, tem essas 2 virtuosas coincidências na minha vida e que me conectam a esse momento aqui. Eu fiz uma ruptura muito grande na minha vida, há 5 anos atrás, quando eu resolvi mudar de profissão. Eu abandonei uma atividade profissional que eu tinha bem sucedida aqui.
resolvi voltar a um mestrado e quando eu estava na definição do meu tema de pesquisa, foi as redes sociais que me colocam aqui nessa cadeira hoje. Eu defini um tema que era de estudar modelos de negócio, quando não existia isso na literatura no Brasil. E através da Universidade Federal a gente tem contato a um VPN especial de bancos de dados de journals internacionais. Eu localizei um nome que me chamou muita atenção, chamado Alexander Osterwalder, um suíço, e me encantou o trabalho que ele tinha, e eu não conhecia o trabalho que a comunidade fora dessa rede de pesquisadores sabiam. E resolvi, quando eu gostava de algum assunto dentro daqueles journals, eu ia muito conectada, eu sou extremamente conectada às redes sociais, eu começava a procurar então pelo Google acadêmico, ia para o Twitter, e aí descobri foi uma revelação para mim, quando eu descobri uma grande comunidade que ele tinha, já na época com 2.000 pessoas, ele tinha lançado um livro em comunidade, num processo de cocriação, com 470 pessoas, e aquilo me encantou e eu resolvi estudar aquele trabalho e tive uma grande resistência com a equipe dos meus orientadores em alguma parte, porque não sabiam se ele era doutor ou não doutor, e eu não poderia estudar tal livro. E um dia de manhã eu estava continuando a pesquisar, fui para um Twitter, era um domingo de manhã com sol, eu moro em Jurerê, era às 8 horas da manhã, eu não vou me esquecer desse dia nunca, era em setembro, e eu disse, eu vou descobrir e eu vou trabalhar esse tema. E fui para o Twitter e vi que o Osterwalder, eu já vinha seguindo ele no Twitter, tinha postado um link para um pesquisador da Suécia chamado Anders Sanderlin, e o Sanderlin tinha feito uma revisão da literatura desde que surgiu o nome Modelos de Negócio, em 75, depois dá uma parada, a partir do ano 2000, quando ressurge, e tinha feito um infográfico com toda a sequência do que se tratava modelo de negócio. Eu parei aquilo ali, eu dava print, porque como era um infográfico, não tinha como imprimir aquilo, eu ampliava print screen e fotografava, deu 24 páginas A4, aquilo ficou enorme, colei um por um e levei então aos meus orientadores, a Cristiane está aqui, ela disse, olha, nega, não viemos aqui para pouco, toca a ficha nesse negócio. E isso mudou a minha vida, eu reputo isso da maior importância, como a gente, sabendo fazer um bom uso das redes sociais, ela é transformadora. Eu estimulo, eu sou de uma geração que não tinha letra, porque hoje se fala da geração Y, Z, eu nem tinha letra. Eu sou muito antiga e quero estimular o pessoal acima dos 50 anos que é possível a gente estar conectado. A minha mãe tem 83 e está no Facebook, conversa com os netos, com a bisneta, com quem for, e está conectada a isso. Então, e não tem que ter medo de se expor, né? Eu tenho uma atitude extremamente profissional dentro das minhas redes, e o que eu quero dizer aqui é que eu fiquei muito feliz quando eu vi meu nome no programa, que eu não estava associada a nenhuma entidade. Eu não era mais a Maria Augusta da Prospect, eu não sou a Maria Augusta do Inove, eu não sou a Maria Augusta de lugar nenhum, eu sou só a Guta Orofino. Então, eu acho que isso foi uma conquista muito grande, porque revela que a gente é a pessoa que faz a transformação, e hoje o meu objetivo é ajudar as pessoas a buscar a inovação dentro de si. Então, com isso eu termino, agradeço essa oportunidade, e digo que ousar não tem idade, e é bem divertido. Obrigado, Guta. Teu ecossistema de inovação é você e todo mundo com que você se relaciona o tempo todo. Vamos conversar um pouco com o Renato, partindo para a ponta lá. Boa tarde. Está funcionando? Tá. Bom, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui participando junto de tanta gente bacana, de tanta gente boa. Bom, eu sou o Renato, eu sou diretor da Artemisia. Artemisia é uma organização que foi fundada em 2004 por uma empreendedora serial, uma americana chamada Kelly Mitchell. Ela veio aqui para o Brasil em 2004 porque ela acreditava fortemente que o Brasil tinha todas as condições para se transformar num laboratório de inovações, num laboratório de inovações para negócios que fossem lucrativos, mas que tivessem no seu DNA, ou na sua estratégia principal,
né, provocassem um impacto social profundo, né, conforme a sua atividade fosse crescendo. Ela acreditava nisso basicamente por três condições principais. A primeira delas é porque o Brasil, ao mesmo tempo de ter problemas de países em desenvolvimento, ou seja, pobreza, né, falta de saneamento, também tem problemas de países ricos, então obesidade, endividamento do consumidor, por exemplo. O segundo fator, que a gente tem uma economia, apesar de todas as críticas, que é uma economia que se estabilizou, e estabilidade faz com que a gente tome riscos calculados, então cada vez mais pessoas estão reduzindo seus custos de oportunidade e se ingressando no mundo do empreendedorismo. E por último, a gente tem um pool de universidades muito interessantes, né, com qualidade internacional, que forma aí pessoas altamente talentosas todos os anos. Então, tudo isso misturado, a gente teria todas as condições de fazer com que o Brasil se tornasse um polo, uma vitrine para o mundo de negócios sociais inovadores. No começo, a gente só apoiava o desenvolvimento de empreendedores, então a gente apoiava o início de empreendedores no desenvolvimento de seus negócios, até a gente chegar à conclusão de que isso não era o suficiente, então não estava dando tão certo assim só o apoio ao empreendedor, basicamente porque a gente descobriu que o principal desafio desses empreendedores era capital humano. Então, por mais que as pessoas pensem que elas são muito, muito boas, na verdade as equipes não são tão boas assim, então as equipes sempre vinham incompletas, as equipes não eram tão interessantes. Então a gente desenvolveu dentro da organização, dentro da Artemisia, uma área voltada só para atração, seleção e desenvolvimento de pessoas do mercado. Então, geralmente, pessoas de grandes empresas, consultorias, bancos de investimento, que querem, de alguma forma, migrar para empreendedorismo, migrar para negócios sociais. A gente seleciona essas pessoas, faz um treinamento dentro da organização e acaba conectando com esses empreendedores que já estão desenvolvendo coisas e formando equipes que tinham uma performance interessante. Isso está dando certo. Então, desde então, a gente apoiou aproximadamente 45 empresas, 15 só nesse ano. Esse ano, as empresas que a gente apoia levantaram aproximadamente 12 milhões de reais em capital de risco. Tiveram um crescimento em 5 meses de 300% em receita. Então, a gente vê que está funcionando esse processo. E também para a gente inspirar a nova geração de empreendedores, a nova geração de profissionais, a nova geração de talentos que, para ingressar nesse campo dos negócios sociais, a gente criou o movimento Choice. O movimento Choice é a maior rede de estudantes universitários engajados com negócios sociais da América Latina. Hoje é uma rede que impactou mais de 10 mil pessoas, uma rede que está no Brasil inteiro. Provavelmente deve ter algum embaixador, eu não tenho tanta certeza. Tem algum embaixador Choice aqui? Tem um embaixador. Legal. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é trabalhar com diversos atores, não só com os empreendedores, então profissionais, advogados, estudantes universitários, investidores, e pessoas de uma forma geral, atraindo essas pessoas para efetivamente fazer com que esses negócios surjam, esses negócios cresçam. Então, essa é um pouquinho da Artemisia. Esse caso citado aqui, quando a gente fala de venture capital, de captação de recursos de investimento para esse tipo de empreendimento, o Brasil tem experimentado aí nos últimos 10 anos, especialmente, um crescimento muito grande nessa área de investimento em empresas de tecnologia, empresas inovadoras, etc. Claro, há grande sucesso, mas nós não conseguimos ainda ser outstanding efetivamente com alguma empresa espetacular, né? Essa área social nós temos ouvido, vocês certamente mais que atuam mais intensamente na área, nós temos condição de ser referência mundial realmente, né? Porque existem iniciativas que se destacam, até por conta do que o próprio Reinaldo falou aqui, vocês também, nós temos problemas, infelizmente e felizmente, que oferecem oportunidades para grandes inovações. E a única maneira de resolver é pela inovação. Renata, vamos na sequência então pensar um pouco como é que o Hub ataca também essas questões? Com certeza. A apresentação, não sei se...
Tá bom. Não, então, só para começar, meu nome é Renata. Quando vocês estavam falando, né, que você fica feliz que você não está conectada mais ao nome de uma empresa, você não é mais a Maria Augusta de algum lugar, ao mesmo tempo que isso faz bastante sentido, para mim eu também tenho, de certa forma, assim, eu não me importo de ser a Renata do Hub, porque eu acho que o Hub é muito do que eu sou, também me representa muito. Acho que é um problema quando você está trabalhando em algum lugar ou em algum projeto que você está lá porque você precisa de dinheiro, enfim, e não por um propósito maior. Então, acho que se você está conectado com a sua organização, com o seu projeto, e isso faz parte de você também, acaba fazendo sentido, pelo menos para mim hoje faz. Então, eu vou falar sobre o Hub. O Hub a gente considera espaços que mudam o mundo. O propósito do Hub bom, o que nós somos, né? Nós somos uma comunidade de pessoas e de espaços. Hoje é uma comunidade global, o Hub está presente em mais de 30 países. Já são mais de 5.000 Hubbers por aí. E esses Hubbers são pessoas, são empreendedores, são inovadores e são pessoas que estão buscando um mundo radicalmente melhor. E fazem isso, e acham e acreditam que é mais fácil fazer isso junto do que separado. Então, nós como Hub, a gente promove essas conexões, oferecendo tanto espaços físicos como virtuais, né? A questão virtual é bastante importante, ela tem o poder de conectar pessoas que estão distantes. Até quando você vê o caso do Egito, tudo começou de uma forma virtual, mas todo mundo precisou se encontrar na praça para aquilo acontecer de fato. Então, o físico é algo que hoje é muito importante também. Então, como é que a gente faz? A gente conecta ideias empreendedoras, que vêm através de pessoas, e junta elas numa comunidade, em espaços, e oferece oportunidade para práticas e conexões e trocas, gerando um impacto sustentável. Só para vocês entenderem um pouquinho. I have talent. I have talent. I have talent. We have talent. I have talent. We have talent. I have talent. We have talent. We have talent. We have talent. E, enfim, isso é um pouquinho do que é a gente, apesar de ser do Hub Madrid. Eu acho que quando você entra em qualquer hub no mundo, você sabe que está dentro de um hub, porque esse é o espírito das pessoas que usam e compartilham desse espaço. E um dos motivos que me fez querer fundar um hub, levar um hub para Curitiba, foi por eu acreditar nesse poder de que um espaço e uma comunidade podem trazer inovação, podem realmente transformar. Eu achei que Curitiba estava precisando disso, eu e meus sócios, né, o Bruno, a Jéssica, a Laís, e ainda acredito. E a ideia é que, bom, juntar essa e outras ideias no mesmo espaço para junto todo mundo poder transformar. Algumas fotos ali do Hub e obrigada. Estou à disposição para conversar.
Essa questão da referência física para os ecossistemas de inovação é milenar, né? Quer dizer, você tinha as ágoras na Grécia, os fóruns na Roma Antiga, os ateliês no renascentismo, os cafés e os pubs mais recentemente. O Hub é uma espécie de elemento que busca integrar vários desses pontos para estimular o processo criativo, a inovação, seja em áreas de negócio, seja em áreas sociais. Nós estamos trabalhando junto com o ICOM para ver se montamos um desses lá no Sapiens para ser uma Ágora, Fórum e assim por diante. Bruno, pode ser? Como é que as ideias surgem nesse ambiente? Pega aqui. Sobrou o microfone agora. Obrigado, Eduardo. Pessoal, tudo bem? Vocês estão aí? Eu tenho eu enxergo muito mal desde criança e eu tenho essa sensibilidade tremenda à luz, então queria pedir para o pessoal da técnica, se puder baixar um pouquinho a luz para eu poder me conectar um pouco mais com a plateia, eu agradeço imensamente. Obrigado. Pediram para diminuir o ar também, eu vou repetir aqui. Pessoal, bom, em primeiro lugar, muito obrigado ao ICOM, ao Instituto Voluntários em Ação, pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui, poder falar um pouco da nossa história, da nossa experiência. Vou procurar falar muito pouco para poder dar espaço para o debate. Um par de ideias só. Quando a gente começou a pensar em voluntariado para a internet, a partir de uma provocação da comunidade solidária, na época, então liderada pela saudosa Ruth Cardoso, a gente se deparou com uma série de questões, né? Mas a que mais me surpreendeu foi o fato de que há muito mais gente que quer ser voluntária, que quer colaborar, do que oportunidades prontas para essas pessoas. Mas assim, muito mais. As oportunidades poderiam ser deste tamanho, enquanto as pessoas que querem ajudar, a barra seria deste tamanho. É um número astronômico. No Brasil se contam nas dezenas de milhões de pessoas, perto de uma centena de milhões de pessoas, de adultos que querem ajudar, enquanto as oportunidades prontas que estão nas organizações, por exemplo, se contam nas centenas de milhares. As organizações contam nas centenas de milhares, as oportunidades talvez menos do que isso. Então a gente ficou se deparando com essa questão e falando, poxa, como pode ser tão difícil, né? E aí a principal conclusão nossa foi que a barreira somos nós mesmos, né? Como diz o Reinaldo, né? Falta civirismo, falta o civirômetro, aí, a civirologia nossa para sair da inércia, né? Então a gente viu que quanto mais a gente estimulasse a conexão pessoal, não institucional, né? Quanto mais a gente descentralizasse, saísse do caminho, deixasse com que as pessoas conversassem diretamente, desse independência e voz para elas, deixando que elas mesmas promovessem suas ações voluntárias na rede, a gente teria mais sucesso. E a gente começou lá atrás, foi em 2002 isso, 2001, 2002, e a gente começou deixando as pessoas postarem ações voluntárias, oportunidades de voluntariado. Não só organizações, mas pessoas comuns. Disseram que a gente era doido, que isso ia dar problema, que tinha que verificar todas as oportunidades e tal. E a gente jogou para a comunidade a responsabilidade, a corresponsabilidade de todos. Vamos ser responsáveis, vamos cuidar desse ambiente. E muita atenção com quem você se engaja, observe isso e aquilo, enfim, muito transparentemente. E foi uma experiência muito interessante. Se vocês pensarem que isso era 2002, não tinha o Wikipedia ainda, não tinha o sucesso do eBay ainda, né? Então, você falar do usuário como um produtor, né? Não só como um consumidor de informação, mas como um produtor de informação, era uma coisa que hoje é muito simples você pensar nisso, mas na época era realmente uma disrupção. E deu certo, o projeto está aí até hoje, a gente está com quase 12 anos, são quase 150 mil participantes, mais de 150 mil participantes hoje, que já desenvolveram mais de 30 mil ações voluntárias, e não só no Brasil, mas países de língua portuguesa, até de língua americana também, já tivemos por lá. Enfim, foi uma experiência muito legal. E o que eu concluo é o seguinte, que o recurso natural mais subutilizado que existe na Terra é a força de colaboração humana. Tá?
Tá? Em nós. A energia potencial que nós temos é uma coisa absurda. E eu acho que ela e se você juntar isso com o desejo de propósito que as pessoas têm, as pessoas hoje em dia muitas vezes estão no emprego que não acreditam, né? Aquilo foi falado, estão muitas vezes empregando a maior parte do dia dela, o tempo mais valioso dela é alguma coisa que ela não necessariamente está acreditando, isso drena muita energia. Quando você oferece um canal de participação que as pessoas têm condição de empenhar realmente o tempo dela em algo que ela acredita, os resultados são imensos. E assim foi com o Festival de Ideias, a gente criou um canal para que as pessoas colocassem suas ideias sobre questões da atualidade, mobilidade urbana, catástrofes naturais, violência, voluntariado, crowd business, rede de aprendizagem, enfim, uma série de causas. Chamamos as pessoas para uma plataforma, não sabíamos se haveria talvez 30 ideias, em 2 semanas tivemos mais de 300. O festival está na sua 3ª edição, a gente está com quase 1000 ideias na plataforma. Dessas ideias, cerca de 40 já receberam investimento semente. Nos próximos dias, aí umas 2 ou 3 dezenas de ideias vão estar recebendo investimento semente de novo, tanto aqui no Social Good, que tem uma edição do Festival de Ideias, quanto em São Paulo, amanhã e depois. É uma experiência muito interessante, encorajo vocês a visitar festivaldeideias.org.br. Tá? Eu acho que é isso, meu tempo acabou, eu não vou tomar mais o tempo do debate. Muito obrigado, gente.